Olá e boas-vindas a mais uma análise aprofundada. É um imenso prazer ter a companhia de quem nos ouve para mais este mergulho. Muito obrigada. É ótimo estar aqui de novo para a gente explorar essas ideias. A nossa missão de hoje é desvendar um conceito incrivelmente fascinante que dominou a nossa pilha de materiais de estudo. A ideia de uma força divina atuando como o regenerador. Exato, e é um tema denso. Muito denso. Nós vamos explorar textos que mergulham fundo na mecânica do chamado novo nascimento e em como a divindade se relaciona com o interior humano. E claro, como sempre fazemos nesta nossa exploração, vamos analisar tudo isso como estudiosos curiosos. Com certeza. O objetivo não é defender dogmas ou tomar partidos em debates teológicos. Nós vamos simplesmente entender a lógica interna desses documentos, relatando o que eles propõem. E a premissa central de hoje é daquelas que mudam completamente a lente pela qual enxergamos o comportamento humano. O ponto de partida ideal para essa jornada é compreender que dentro dessa visão específica, a regeneração não tem absolutamente nada a ver com o que chamamos de melhora moral. Como assim melhora moral? Sabe aquela tendência natural de pensar que o desenvolvimento espiritual é tipo fazer resoluções de ano novo? Ah, sim. Prometer ser alguém mais calmo, ler mais, ajudar mais as pessoas. Exatamente isso. Mas os textos apontam para uma recriação literal, operada de dentro para fora. Para quem está nos ouvindo visualizar melhor, imagina um carro de luxo que fundiu o motor. Certo. O motor foi para o espaço. Foi. E tentar resolver o problema polindo a lataria, trocando os pneus ou colocando um purificador de ar no painel, não vai fazer o carro andar. Não mesmo. A regeneração proposta nos materiais não é uma pintura nova. É receber um motor inteiramente novo tirado da caixa. A lataria por fora pode até parecer a mesma por um tempo, mas a força motriz, aquilo que faz o veículo ter tração e movimento, pertence a uma categoria totalmente diferente. Certo. Vamos desempacotar isso. Porque se estamos falando de instalar um motor totalmente novo, a implicação óbvia é que o antigo parou de funcionar em algum momento, né? Perfeito. A lógica é exatamente essa. E os textos de estudo nos levam por uma linha do tempo muito clara, desde a criação do mundo até essa ideia de recriação íntima. Logo no início, puxando um detalhe do livro de Gênesis, nós somos apresentados a um cenário de caos. O famoso caos primordial. Isso. Antes de haver luz, terra firme ou qualquer ordem, há uma menção a um espírito se movendo sobre a face das águas. Qual é a importância de começar a história exatamente aí? O papel desempenhado nessa narrativa inaugural estabelece o padrão para tudo que vem depois. Naquele cenário inicial, a Terra é descrita como sem forma e vazia, o caos em seu estado mais puro. Uma desordem total. Sim, e essa força não aparece como um observador distante de braços cruzados, tipo só olhando o caos. Ela aparece como o agente dinâmico que traz ordem. É a presença que pega aquilo que é inerte, escuro e desordenado e transforma em um ambiente apto para florescer. Ele é o vivificador, então. O vivificador. Há uma opção muito clara de organizar a vida. E o paralelo que os documentos trazem é que essa mesma dinâmica de pairar sobre o caos para trazer ordem e luz é exatamente o que acontece na teologia da regeneração da mente humana. E se essa força organizou o ambiente, a conversa inevitavelmente avança para o momento em que a humanidade entra em cena. E olha, tem um detalhe do idioma hebraico original mencionado nos materiais que eu achei assim formidável. Aquele detalhe da respiração. Esse mesmo. O texto bíblico descreve o Criador soprando nas narinas do primeiro ser humano. Mas a tradução literal não seria simplesmente um fôlego de vida, no singular, como a gente costuma ouvir, mas sim fôlego de vidas, no plural. O que é fascinante aqui é que esse pequeno S no final da palavra muda toda a compreensão da antropologia dentro dessa visão. Fôlego de vidas. O que esse plural esconde de tão importante? O plural indica que naquele momento a humanidade recebeu camadas múltiplas de existência. Não foi apenas a vida biológica. Sabe aquela eletricidade básica que faz o coração bater, o sangue circular e os pulmões funcionarem? A biologia pura e simples. Isso. Segundo a análise textual,
O ser humano recebeu simultaneamente a vida espiritual, uma capacidade inerente de viver em comunhão com o divino. Foi esse sopro específico e íntimo que dotou a humanidade de um canal de comunicação que nenhuma outra criatura possuía. O motor original funcionava em perfeita sintonia entre o físico e o espiritual. Mas a narrativa sofre um colapso brutal logo em seguida com a famosa queda, né? O momento em que a humanidade erra e o pecado entra na equação. O grande ponto de virada da história. E lendo os documentos, fica muito claro que as consequências não foram apenas um puxão de orelha cósmico ou uma mancha no currículo. O texto fala de uma catástrofe estrutural profunda. Como exatamente esse evento afetou aquele fôlego de vidas múltiplo? Afetou de forma letal a parte espiritual daquela equação. A teologia chama isso de morte espiritual imediata. Não houve uma morte biológica instantânea. O coração continuou batendo. A pessoa continuou respirando? Continuou. Mas aquela dimensão de comunhão foi extinguida. Para detalhar isso, os documentos explicam que o espírito humano operava com 4 funções principais. Vamos listar essas funções para quem nos ouve? Claro. A primeira era a consciência, aquele alarme interno infalível sobre o certo e o errado. A segunda era a fé, uma capacidade natural e sem esforço de confiar no divino. A terceira era a intuição espiritual, uma sabedoria que não dependia de raciocínio lógico ou estudo acadêmico. E a quarta? A quarta era a comunhão contínua. Com a queda, essas 4 funções sofreram um apagão. Foi literalmente como se o cabo principal de energia tivesse sido cortado. A humanidade passou a existir apenas biologicamente, mas com hardware espiritual inativo, tornando-se incapaz de reestabelecer essa conexão por qualquer esforço próprio. E essa ideia de ser incapaz de restabelecer a conexão nos leva perfeitamente para um dos encontros mais famosos descritos nos textos. A conversa noturna com Nicodemos. Ah, essa história é maravilhosa. Para dar um contexto rápido para a nossa audiência, Nicodemos era um mestre da lei, um líder religioso do mais alto escalão, alguém que dedicava cada segundo da vida a tentar atingir a perfeição seguindo regras e tradições. Ele procura Jesus na calada da noite e recebe aquela frase de impacto: é necessário nascer de novo. E a reação dele é o melhor. A reação dele é maravilhosa porque ele tem um verdadeiro momento de tela azul na mente. Ele leva a coisa ao pé da letra. Fica imaginando um senhor de idade tentando, de alguma forma física, voltar para o ventre da mãe. A imagem é quase cômica se a gente tentar visualizar, mas ilustra perfeitamente o desespero da lógica humana diante do que é espiritual. Nicodemos personificava o ápice do esforço humano. O topo do topo. Se existisse um ranking de moralidade e religiosidade, ele estaria em primeiro lugar. No entanto, se conectarmos isso ao quadro geral, o paradigma apresentado ali destrói essa escada de méritos. A lógica estabelecida é que a natureza humana, frequentemente chamada de carne, nos textos só consegue gerar mais carne. Carne só gera carne. Nenhuma quantidade de boas obras, de estudos filosóficos rigorosos ou de disciplina pode reativar aquele espírito que sofreu o apagão lá atrás. Voltando ao nosso carro de luxo, o motor não vai se consertar sozinho. Não importa o quanto o motorista empurre o veículo, lave os bancos ou tenha boas intenções de chegar ao destino. O motor precisa vir de fora. Exatamente. A intervenção precisa vir de fora. Os materiais usam uma tradução literal fascinante para isso. Não é apenas nascer de novo, mas nascer do alto. Nascer do alto. E, para explicar essa mecânica de nascer do alto, a narrativa usa imagens belíssimas. Há uma menção a nascer da água e do espírito. A parte do espírito faz total sentido dentro do que estamos conversando sobre trazer vida. Mas onde a água entra nessa mecânica de recriação íntima? Qual é o papel dela? A água assume um papel duplo e preparatório nesse contexto. Historicamente e profeticamente, ela é o grande símbolo de purificação e da própria palavra transmitida. A limpeza, no caso. É o elemento que lava a antiga estrutura, que limpa o terreno das velhas práticas e do velho modo de viver. Mas apenas limpar uma superfície não cria vida nela.
apenas deixa um espaço vazio e estéril. Interessante. A água limpa, mas não liga o motor. Perfeito. A água prepara e o espírito executa a vivificação. É a centelha que liga o motor recém-instalado. Portanto, é a combinação indissociável de ser purificado do que é velho e imediatamente preenchido com uma vitalidade inteiramente nova. E a outra metáfora que me deixou pensando por um bom tempo, que é a comparação com o vento. O texto diz que o vento sopra onde quer, que ouvimos o som, mas não sabemos sua origem ou destino. Achei extremamente poético, mas como exatamente o comportamento imprevisível do vento explica uma mudança interna tão profunda? O vento é talvez a ilustração mais perfeita para a soberania e a liberdade dessa ação. Pensemos no vento no nosso dia a dia. Ninguém consegue engarrafá-lo. Ninguém dita regras para sua rota ou prende a um cronograma burocrático. É indomável. E invisível. Completamente invisível aos olhos humanos. No entanto, os seus efeitos são inegáveis e, às vezes, avassaladores. Quando observamos uma árvore imensa balançando violentamente ou até sendo arrancada, ninguém duvida de que o vento está ali. Mesmo sem enxergar a massa de ar. A proposta dos textos é que a atuação dessa força recriadora no interior humano funciona sob a mesma premissa. Não obedece a fórmulas matemáticas, a ritos vazios ou a comandos humanos. É uma ação silenciosa e invisível na sua essência, mas que produz uma alteração de rota na vida da pessoa que se torna tão evidente quanto os galhos se curvando sob uma ventania forte. A direção da vida muda. Isso nos obriga a perguntar como tudo isso é orquestrado, porque parece algo monumental. Os materiais detalham uma dinâmica fascinante envolvendo a Trindade, descrevendo quase como um projeto arquitetônico executado em equipe para resgatar a humanidade. Como essa divisão de tarefas funciona nos bastidores? A analogia de um projeto arquitetônico é excelente para ilustrar isso. Os textos dividem a salvação em um plano perfeitamente coordenado em 3 frentes. A primeira frente é o Pai, que atua como grande arquiteto. Ele desenha a planta. É ele quem desenha a planta, quem decreta e planeja o projeto desde a eternidade, visualizando a casa pronta. A segunda frente é o Filho, que atua como a construtora que executa o trabalho pesado e o sacrifício histórico. É quem levanta as paredes, constrói a ponte sobre o abismo e possibilita que a casa exista legalmente e materialmente. Certo, mas aí a casa está vazia. Exato! Uma casa construída e vazia não tem vida. É aí que entra a terceira frente, o Espírito Santo. Ele seria como o habitante que entra, decora, acende as luzes e transforma aquele edifício frio em um lar vivo. Que imagem fantástica. É ele quem pega o pacote da salvação, que foi planejado por um e conquistado por outro, e faz a entrega final, aplicando tudo isso diretamente no coração humano. E essa entrega final, pelo que li nos materiais, não é feita de forma arbitrária. Existe um processo muito específico de convencimento que prepara o terreno para essa habitação. Como funciona essa persuasão interna antes que a recriação aconteça? O processo é descrito através de 3 passos fundamentais e progressivos. Primeiro, há a convicção do pecado. E não estamos falando de um mero remorso por ter mentido ou falhado, sabe? Não é só um peso na consciência. Não. É uma percepção profunda, quase dolorosa, da própria falha estrutural e daquela separação original do divino que mencionamos no início. A pessoa percebe que o motor está quebrado. O segundo passo é a convicção da justiça. Ver o sacrifício justo. Quando os olhos são abertos para enxergar que existe um padrão perfeito de justiça e um sacrifício que pode cobrir toda aquela falha. E o terceiro passo é a convicção do juízo. Isso traz a certeza inabalável de que o mal, o caos e a rebelião já foram julgados e não têm a palavra final. É essa sequência de conscientização que altera a mentalidade e prepara o ambiente interno para que a recriação aconteça. O que nos leva a um detalhe que considero um dos mais intrigantes de toda a nossa pilha de documentos. Depois que a recriação acontece, é dito que essa força não realiza a obra e vai embora. Ela passa a habitar o indivíduo. Mas os textos usam um termo muito peculiar. Descrevem esse habitante como
um inquilino sensível. Inquilino sensível. Isso é muito forte. O que isso quer dizer na prática, na dinâmica do dia a dia? Chamar essa presença de inquilino sensível é uma forma genial de explicar o respeito absoluto ao livre-arbítrio. Ao contrário de concepções onde uma força espiritual invade e domina a pessoa, como um fantoche, anulando sua personalidade, esse inquilino atua de maneira completamente diferente. Ele não força a porta. Ele passa a morar no interior, sim, mas não arromba portas internas, nem escraviza a vontade de quem o hospeda. A função é guiar, aconselhar, dar força e consolos. No entanto, por possuir uma natureza de pureza absoluta, ele é extremamente sensível ao ambiente. A metáfora é a de conviver com alguém. Como dividir a casa? Isso. Se nós dividimos um apartamento com uma pessoa que não suporta fumaça e decidimos fumar o dia todo na sala, essa pessoa não vai nos expulsar à força, mas vai se retirar para o quarto. Vai ficar entristecida e a comunhão entre nós será quebrada. Da mesma forma, os textos indicam que atitudes constantes que contrariam essa natureza pura entristecem o inquilino, afetando a intimidade da relação. Há uma purificação constante, mas que demanda uma parceria voluntária em se afastar daquilo que causa o caos. É uma dinâmica muito relacional. Mas aí surge a pergunta inevitável. Como alguém sabe que essa transformação invisível realmente aconteceu? Então, o que tudo isso significa na prática? É muito fácil alguém simplesmente declarar aos quatro ventos que nasceu do alto. Os materiais de estudo definem qual seria a verdadeira métrica de sucesso dessa recriação. Definem com uma clareza que chega a ser cortante. Os documentos se esforçam muito para desmistificar a ideia de que a prova da mudança está em eventos espetaculares. Historicamente, muitas correntes focam em sinais milagrosos, manifestações grandiosas ou demonstrações de poder como prova de espiritualidade. Os dons. Mas a métrica apontada aqui é puramente orgânica. É o caráter. A evidência inegável de que o motor foi trocado atende pelo nome de fruto do espírito. E não é qualquer fruto, mas qualidades muito sólidas. Como o amor e a alegria. Amor genuíno, alegria que não depende das circunstâncias, paz profunda, paciência com o erro alheio, amabilidade, bondade prática, fidelidade, mansidão e aquele difícil domínio próprio. É o contraste entre fogos de artifício e uma árvore frutífera. Essa imagem é muito boa. Fogos de artifício fazem um barulho ensurdecedor, iluminam tudo por 5 segundos, mas depois só deixam fumaça e papel queimado para trás. A árvore frutífera não faz barulho nenhum para crescer, mas alimenta as pessoas ao redor silenciosamente, todos os dias, ano após ano. A mudança está na consistência das atitudes, né? Quando reações que antes eram agressivas e egoístas dão lugar a essa nova natureza. Essa é a essência. E para quem vivencia o processo, além dessa demonstração externa em atitudes, há uma garantia interna que os textos classificam como selo da redenção. O selo de autenticidade. Para compreender o peso disso, precisamos olhar para como um selo funcionava na antiguidade. Uma gota de cera quente pressionada com o anel de um rei em um pergaminho não era um simples enfeite de papelaria. Aquele selo comunicava 3 coisas vitais. Quais seriam? Primeiro, a autenticidade do documento. Era verdadeiro e não uma falsificação. Segundo, era uma marca inquestionável de propriedade, dizendo a quem aquilo pertencia. E terceiro, garantia a inviolabilidade, protegendo o conteúdo sob pena de punição pela autoridade daquele rei. A presença constante no interior atua exatamente assim. Funciona como uma assinatura invisível atestando que a obra foi concluída, dissipando as dúvidas e as crises de ansiedade espiritual que surgem com as pressões da vida moderna. É fascinante ver como uma metáfora antiga traduz uma necessidade psicológica tão atual, que é a busca por segurança. E com esse selo de segurança, a pessoa não se isola em uma montanha para meditar o resto da vida. Os documentos listam mudanças imediatas no estilo de vida, na rotina, há um abandono da inércia, o que passa a fazer parte dos dias de alguém com essa nova configuração. É o que acontece com a oração. Ela deixa de ser um monólogo formal,
uma lista de pedidos feita por obrigação ao medo, e passa a ser sentida como um diálogo vital, uma necessidade de respirar. E a leitura dos textos. Surge uma fome autêntica por compreender a palavra, uma sede de instrução que vai além do puramente intelectual. Terceiro, o engajamento em boas ações muda de motivação. Ajudar o próximo não é mais uma tentativa exaustiva de acumular pontos em uma caderneta celestial para garantir um lugar no além. Passa a ser o fluxo natural daquele amor e daquela bondade que agora habita o interior, transborda. E há um último ponto listado nos textos que usa uma palavra bem complexa: a adoção de uma postura escatológica. Postura escatológica. Sabe que, quando li isso nos textos originais, eu precisei parar e pesquisar. É um termo pesado, que soa quase assustador. Como podemos traduzir isso para o nosso dia a dia? É verdade, soa intimidador, mas o conceito é surpreendentemente acolhedor. Traduzindo para a vida prática, é basicamente a atitude de alguém que deixou a casa arrumada, preparou a mesa e manteve a lâmpada acesa na varanda porque está aguardando, a qualquer momento, a chegada de uma visita extremamente querida. Estar preparado? É viver o presente, trabalhar, pagar boletos, construir relacionamentos, mas mantendo um desejo vigilante no fundo da mente em relação à eternidade e ao retorno divino. É a junção perfeita entre ter os pés firmemente plantados nas responsabilidades da terra, mas com os olhos voltados para uma esperança futura. Que imagem fantástica, a da lâmpada acesa. Fazendo um esforço para resumir a vastidão de informações que exploramos até aqui, a regeneração apresentada nestes materiais do estudo não é uma tentativa cósmica de consertar os nossos defeitos comportamentais. Não é um polimento. É a concessão de algo inédito. Aquele fôlego original que foi perdido milênios atrás, mergulhando a humanidade em uma desconexão caótica, é devolvido para religar a humanidade ao divino. E tudo isso operado por uma força que se assemelha à água, que lava, e ao vento que, de forma invisível, mas irrefutável, muda a direção de todas as coisas. E o mais interessante é como essa constatação final pode ser reconfortante para qualquer um que busca um sentido maior. Compreender esse mecanismo retira das costas das pessoas aquele fardo esmagador de tentar alcançar um padrão de perfeição pelos próprios braços. A história nos mostra que a busca por autossalvação invariavelmente deságua ou em uma frustração depressiva por não conseguir, ou em uma arrogância hipócrita por achar que conseguiu. Essa teologia, por outro lado, transfere o peso. Coloca a confiança em uma força interior transformadora que não é nossa. Reconhece que não somos os mecânicos da nossa própria alma. Somos o veículo que aceita ser restaurado pelo fabricante original. É uma mudança de paradigma que alivia e responsabiliza ao mesmo tempo. E para fechar o nosso mergulho de hoje, quero deixar um pensamento provocado por aquela analogia do vento que detalhamos. Se essa dinâmica invisível de renovação age como o vento, que não podemos engarrafar ou ver, mas que é poderosa o suficiente para derrubar velhas estruturas e trazer ar puro, convido todos nós a olharmos com honestidade para os galhos da nossa própria vida. Quando observamos as nossas reações no trânsito, as palavras que usamos quando estamos irritados, a forma como lidamos com quem não pode nos oferecer nada em troca, observando como a nossa árvore balança nas atitudes diárias, que tipo de vento as nossas ações revelam que está soprando dentro de nós? É uma brisa que traz ordem e vida ou ainda é o sopro do caos original? Fica o convite para analisarmos as nossas próprias raízes. Uma reflexão muito necessária. No fim das contas, a inclinação dos nossos galhos sempre revela a força que nos empurra. Com esse pensamento ecoando, agradecemos demais por nos acompanharem em mais esta exploração. Foi uma jornada fascinante pelas engrenagens de um conceito que desafia a nossa lógica comum. Continuem sempre com essa mente curiosa. Continuem investigando as ideias que moldam a nossa compreensão do mundo e do interior humano. Um grande abraço e até a nossa próxima análise aprofundada.